Pensa num subgênero que já está presente na história da humanidade há bastante tempo e tem bastante conteúdo legal para falar sobre ele. Bruxas. Vamos começar do começo, falando um pouco de uma introdução e alguns conceitos simbólicos. O que seria essa figura da bruxa no subgênero do terror? Ela não é simplesmente um demônio perseguindo uma pessoa, uma assombração, alguma coisa assim. Não, é uma pessoa que se envolveu com o demônio, uma pessoa que está atuando como um agente do demônio perseguindo outras pessoas. Isso é bizarro. Porque, tipo, se o demônio é inimigo da humanidade, essa pessoa se aliou a ele, entendeu? Isso faz com que o peso de uma bruxa na sociedade seja muito maior, entendeu? Obras de terror que envolvem a bruxaria geralmente têm algumas características padrões. Então, vamos ver que é uma pessoa que se envolveu com o ocultismo, ela está afastada da sociedade, ela está geralmente habitada em alguma floresta, alguma coisa assim, anda de noite. O que é bizarro esse andar de noite em uma floresta, porque pensa no século XVI, entende? A luz da lua não é suficiente para iluminar bem, não. E se a floresta for um pouco densa, não dá para enxergar nada. Então, se deparar com alguém nessa situação é esquisito. E com o desenrolar da obra, vemos que essa bruxa entra em conflito com essa sociedade, com esse vilarejo, com esse grupo de pessoas, com essa família, alguma coisa assim. E muitas das vezes essa família não tem, esse grupo, né, de pessoas, não tem nem maneiras de lidar com esse sobrenatural direito. São às vezes camponeses, são pessoas simples e tudo mais, estão se deparando com alguém que está mexendo com poderes sobrenaturais. Isso é basicamente o alicerce das obras que envolvem bruxaria. Ah, mas e o Harry Potter? Lá é diferente. Bom, eu não tenho nada contra o Harry Potter, só que a temática que ele aborda puxa muito mais para uma dark fantasy do que para um terror de bruxas e tudo mais. Aqui a magia vai ser reinterpretada, vai ser usada de maneiras diferentes e tudo mais, que a gente pode até falar sobre isso depois, mas não nesse vídeo. Aqui, principalmente na literatura, tem muita coisa mais interessante no sentido terror de bruxaria do que Harry Potter. Harry Potter tem umas partezinhas ali um pouco de terror, mas é mais por causa do Dark Fantasy. Vale a pena ler, mas vamos deixar fora aqui e vou recomendar outras coisas. Seguindo a estrutura utilizada no vídeo anterior, vamos passar então por literatura, cinema, jogos e conteúdo histórico sobre esse subgênero do terror. E eu acho que vale a pena abrir essa parte da literatura com os irmãos Grimm, mais especificamente o conto Hänsel und Gretel, que a gente conhece como João e Maria. Nele a gente vê basicamente esses alicerces que eu comentei aqui agora. Então são dois irmãos, né, João e Maria, que se perdem numa floresta e acabam se deparando com uma casa de uma bruxa. Então tem toda uma questão ali de simbólica das crianças, a questão da pureza e se envolver com essa bruxa. Até, vamos dizer, aumenta essa maldade da bruxa porque ela está tentando canibalizar crianças, assim. Tem toda a questão da casa ser feita de doces, o que é um símbolo de tentação do demônio, entendeu? Pô, doce para criança, entendeu? Para atrair a criança para acabar sendo morta ali pela bruxa e tudo mais. A essa altura do campeonato, vocês já devem saber que os contos dos irmãos Grimm, eles são bem adultos, não é bem a adaptação da Disney que a gente vê lá. Só que o João e Maria daqui é bem parecido, tá? Eu acho que não me lembro de uma grande diferença envolvendo o que a gente já viu quando eu era criança, mas vale muito a pena ler. Tem vários contos aqui nesse box, mas tem o do João e Maria, se não me engano, no primeiro volume, que é bem bom. Eu não sou o maior fã de literatura americana, mas eles têm acertos muito pontuais que fazem obras deles serem muito memoráveis. E é o caso da Letra Escarlate, ou a tradução Letra Encarnada. Aqui nesse livro nós acompanhamos um vilarejo, no caso uma família de um vilarejo de Salem, na Nova Inglaterra, ou seja, uma colônia puritana lá no século, eu acho que, não sei se era 17 ou 16, eu não me lembro. E nós acompanhamos, no caso, a Hester Prynne e a sua filha Pearl. No caso, a Hester está sendo acusada de bruxaria por causa de toda uma situação, que eles não sabem quem é o pai da Pearl, e aí começa fofocas, boatos e tudo mais, de que a Hester teria tido um filho com o próprio demônio, ou seja, ela seria uma bruxa, entendeu? E aí começa uma perseguição ali na cidade, entendeu? Ela, mesmo morando naquele vilarejo, naquela colônia puritana, ela tá afastada da sociedade, entendeu? O autor do livro, Nathaniel Hawthorne, ele é descendente dos inquisidores de Salem, só que ele não concordava com as ações deles. Ele ainda, se não me engano, ainda era calvinista, só que não estava vinculado àquela galera. Só que o que é interessante é que a maneira como ele escreve não torna os personagens estereotipados. Durante um bom tempo do livro, a gente vê a Hester comentando as coisas e ela tem algum tipo de culpa carregando. Só que a gente não sabe o que é. Fica meio naquelas que o livro parece que tenta te levar para, será que ele vai puxar para um lado sobrenatural? Será que de fato ela teve algum caso com o demônio, alguma coisa assim, ou é alguma coisa mais humana? Então, esse mistério, esse fato de que a Hester carrega alguma culpa é muito interessante, entendeu?
torna mais convincente ali a história. Aparecem personagens que foram acusados de bruxaria ali naquele meio, entendeu? E até então a gente também tem a Pearl, que age de maneiras, por mais que ela é uma criança, de maneiras muito imaturas. Então, às vezes o pessoal fica zoando, você é uma bruxa, sua mãe é uma bruxa. E ela, pra uma certa, não diria uma carência por atenção, mas eu acho uma imaturidade própria de criança. Começa, é isso mesmo, sou uma bruxa, minha mãe é uma bruxa. Poxa, as atitudes dela como criança prejudicam a mãe também, entendeu? Porque reforça essa, essa raiva que a sociedade tá dela, entendeu? Sério, esse livro é muito bom, vale muito a pena vocês lerem ele. Mas eu tenho uma pequena crítica ao tradutor. No caso, essa minha versão, que está com letra encarnada, ela foi traduzida pelo Fernando Pessoa. Eu não tenho nada contra ele como autor ou coisa parecida, porque eu nunca li nada dele. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas a tradução desse livro deixou bem a desejar. Primeiro, eu não gostei de ter trocado letra escarlate para letra encarnada. Tem toda uma explicação por que ele fez isso. Entendi, mas não gostei. Deixasse letra escarlate, que era muito melhor. Eu não vou entrar em detalhes, porque a ideia desse formato de vídeo é eu introduzir e dar alguns exemplos de conteúdos do subgênero, mas não necessariamente com spoilers, quero que vocês vão atrás do conteúdo, acho que é bem mais legal assim. E um outro ponto é que a gente está lidando com uma colônia puritana, ou seja, a Nova Inglaterra não tinha católicos, era basicamente os puritanos. E não era nem, tipo assim, outros protestantes, não, é puritano. Tipo, Quaker não se dava bem ali também não, anglicano não se dava bem ali não, era especificamente eles, a galerinha de capa de genebra e chapéu de chaminé, entendeu? É esse pessoal. E o Fernando Pessoa decidiu traduzir o que seria o sacerdote deles, que é um ministro puritano, como padre. E essa tradução é horrível, a edição é bilíngue. Tu vê do lado lá, tá? Acho que dá como minister. E tipo, pra quê? Isso causa uma distorção no sentido da coisa, porque um ministro puritano e um padre são diferentes. Mesmo que quisesse levar para um lado de padre anglicano, ainda assim é diferente. Era o tipo de coisa que uma nota de rodapé resolveria. Porque, vamos lá, a gente pode até não saber o que seria um ministro puritano, porque o puritanismo não é uma coisa comum no Brasil. Não é muito comum, não era comum em Portugal, também não era comum aqui, mesmo nos países que o Brasil recebeu bastante imigrante, né? Por exemplo, falando de Itália, Alemanha, enfim, então não era muito comum ter puritanos. E talvez um pouquinho aí da Alemanha por causa da Suíça, né? Mas enfim, então a gente vê ministro, pode soar um pouco estranho. Nota de rodapé resolveria. Pra que botar padre? Então, causa até uma noção errada. Eu lembro que folheando lá o sumário, tem um capítulo que eu não lembro que era o que padre. Aí eu falei, cara, apareceu um padre numa colônia, eu fiquei curioso. Aí quando eu fui chegar no capítulo, realmente era um ministro. Então, porque era uma sociedade que não tinha os padres, né? Não era uma sociedade católica, na verdade, era uma sociedade puritana. Então, esse ponto da tradução eu realmente acho bem zoado. Mas o livro vale muito a pena. Agora um pequeno livro, uma novela, enfim, que eu recomendo mais ou menos. Louis a Bruxa. Esse livro eu li recentemente e assim, ele é muito qualquer coisa. Esse que é o problema. Ele também leva toda aquela questão de estarmos acompanhando uma sociedade puritana da Nova Inglaterra. Obviamente a Louis vai ser acusada de bruxaria porque está no título e tudo mais. Só que a diferença é que ela não era da própria colônia, como no caso a Hester era. Ela, na verdade, é inglesa. Ela vem de uma família, se não me engano, anglicana, e aí acaba tendo que morar na Nova Inglaterra, porque os pais faleceram, vai morar na casa do tio e tudo mais. O problema desse livro, para mim, foi quando ele começou a introduzir os personagens e tiveram as primeiras ações deles. Eles são extremamente estereotipados. Quando começou a mostrar as primeiras ações dos personagens na obra, eu já matei o final. É porque o quê? Eu sou muito bom, eu sou um grande intérprete, um grande crítico literário. Óbvio que sim, é por isso. Brincadeira. É porque realmente o livro é muito previsível. Então, tu também possivelmente vai ler e vai achar o mesmo final, falar, vai ser isso que vai acontecer. É bem provável que o final é bem esse aí que tu vai pensar, é bem provável que seja realmente o final da obra. Pra quem que eu recomendaria esse tipo de livro? Pra quem não tá muito acostumado com uma literatura clássica, por exemplo. Então, tu já começa a pegar um cenáriozinho mais cult, né, de Nova Inglaterra, já começa a pegar um detalhe, alguma coisa assim, então vale a pena. Se não me engano, esse livro é considerado, inclusive, meio infanto-juvenil da época. No caso, esse aqui é literatura inglesa, não é americana. De longe, um dos piores livros que eu li de literatura inglesa, assim. E eu adoro literatura inglesa. Mas, enfim, quem tem curiosidade vale a pena, até porque ele é curtinho, né? Vamos falar de filme? Então, não tem como não falar da Bruxa de Blair, não é? Filme aí clássico do gênero do terror que se vendeu como uma propaganda de um documentário real, entendeu? E que teve aquela pegada found footage de que jovens foram investigar uma possível bruxa que havia numa cidade americana, que realmente aquela cidade antigamente teve casos de bruxaria, tipo, antigamente séculos assim, anterior,
Tem toda uma questão ali da produção ter muita parte improvisada, de ter muita reação real dos atores e tudo mais. E as pessoas iam pro cinema naquela época achando que estávamos vendo as últimas horas de vida daquele grupo de pessoas. Só que aquilo foi desmentido. Então, a mitologia, né, a propaganda criada em volta da Bruxa de Blair é mais legal que o filme. Isso é o problema. Porque o que vai ver no filme vão ser graveto, vão ter folhas, pedras, sons. E a bruxa não... e fica de escanteio. Talvez a última cena ali seja legal. Então, se você já assistiu esse filme, não precisa assistir 2 vezes, óbvio. Mas, caso tu nunca tenha assistido esse filme, vale a pena. É, pô, bacana. Tenta imaginar como foi o pessoal daquela época assistindo a Bruxa de Blair e achando que aquilo ali era real. E comenta aí, o pessoal que é mais velho já caiu nessa história, porque era bem se acreditar realmente, né, que a Bruxa de Blair era um caso real. Agora, um que eu gosto bem mais, A Bruxa, de 2015, do famoso Roberto Ovos, vulgo Robert Eggers. Eu sei que Eggers não significa ovos, mas o que vale é a piada. E o que acontece? Nesse aqui nós acompanhamos uma família, de novo, Nova Inglaterra, mas geralmente esses casos vão ser muito baseados em Salim, né? Então, vamos acompanhar de novo uma família que é de uma sociedade puritana, só que dessa vez o pai tem uma desavença, se eu não me engano, com o ministro puritano, eles brigam e aí ele tem de se afastar da colônia. Isso é interessante, porque nas outras obras que eu comentei agora não teve esse negócio de uma família tendo de se afastar da colônia. Porque a colônia é um ponto seguro, velho. Tem os vizinhos, tem toda uma sociedade ali, pode ter caçadores, seguranças, enfim, tem muita pessoa ali. Agora, eles brigando com a colônia, tendo de se afastar e ir para a floresta, isso é muito interessante, porque já cria uma tensão muito grande, porque a floresta é o habitat da bruxa. Então a gente vê a família sendo tentada, a gente vê coisas estranhas acontecendo, os animais da família ficando mais agitados, e aí fica todo esse tormento, e a filha que a gente acompanha, ela, Thomasin, ela é acusada de ter se envolvido com a bruxa, com bruxa, né, com o demônio, enfim, mas ter feito um pacto de se tornar uma bruxa e tudo mais, e é acusada pela própria família. Então a gente vê esse clima de tensão da família crescente, acontecem mortes e tudo mais. Esse filme tem um terror construído muito legal, que é muito mais legal, na minha opinião, do que simplesmente um jumpscare ou simplesmente um susto. Não, o clima de tensão que ele conseguiu criar com aquele filme é realmente muito bom. Se você nunca assistiu A Bruxa de 2015, assista, vale muito a pena. Mas, se me permitem, eu vou precisar falar mal do final do filme. E aí eu não vou dar spoilers de qual que é o final, mas eu tenho um grande problema com o final de filme de terror, quando ele constrói uma coisa legal, constrói uma história bacana, um desenvolvimento, uma ambientação legal, ainda mais a bruxa que eu falei que consegue sentir esse clima de solidão, preocupação e tudo mais, e o final faz uma reviravolta que pra mim não tem sentido nenhum. Então eu não gosto disso. Pra mim parece que eles fazem que, filme de terror tem de ter aquele final reviravolta cabuloso. Eu não gosto. Eu acho que se ele tivesse jogado um pouco mais seguro, eu ia achar bem mais legal. Mas enfim, comenta aí embaixo se você já assistiu a Bruxa, o que tu acha do final. O final é bom, tá... Rafa, tá enchendo o saco, o final é bom, fica quieto. Enfim, eu não gosto do final da Bruxa, mas o filme é muito bom. E agora temos um problema, jogos. Eu não vou querer indicar jogos muito indie e tudo mais, porque também não é minha vibe. Eu não sou muito de jogar jogos indie, não vou muito atrás disso daí. E então eu não acabei jogando muitos. Só que eu acho que o jogo que mais me passou essa sensação de me deparar com uma bruxa, com a sensação dali do clima dos bruxos, foi Skyrim, que nem é terror, não é nem nada, na verdade é um RPG. No Skyrim, como tu cria teu personagem, toda uma vida ali no país de Skyrim, e se tu deixar de usar Fast Travel é melhor ainda, tu se deparar com situações dessas. No meio da floresta tem bruxas fazendo ritual, enfim, encontra cavernas com elas, e conforme tem criaturas que são bruxas assim no sentido mais puro, não é necessariamente só o cara que fez alguma magia, mas você vê que a criatura tá deformada, monstruosa, vê cabeça de bodes, vê o clima ali fica realmente bem tenso. Não dá medo, porque Skyrim, mas é o mais próximo que eu cheguei nisso. Aí fala, mas e o The Witcher? Eu adoraria indicar The Witcher, mas eu não joguei. Então eu não vou indicar. Eu sei que eles têm o apelido do bruxão, né, e tudo mais. Talvez ele passe bem essa vibe, talvez até melhor. Só que eu não posso comentar. E aí, por que não jogou antes de fazer o vídeo? Porque o jogo é gigantesco. Então, fica a recomendação aí, que eu acho que o Skyrim, dos que eu joguei, é o que mais me trouxe essa sensação de que tu tá andando numa floresta e pode se deparar com uma bruxa, entendeu? E ver toda aquela parte ritualística. Por fim, vamos à parte histórica, e a essa altura do campeonato, muita gente deve saber que o fenômeno de caça às bruxas não é medieval, é renascentista. O movimento de caça às bruxas que a gente vai ter na Europa, Estados Unidos e tudo mais, é renascentista. Então quer dizer que não tinha casos de bruxaria ou de caça às bruxas na Idade Média? Tinha, mas era minúsculo. Realmente o foco era no Renascimento. Vou contar um caso aqui que a gente tem que separar, né? No caso, o que foi a Inquisição medieval e a Inquisição renascentista, elas também foram diferentes.
E para esse ponto, principalmente de diferenciar essas duas inquisições, eu vou recomendar esse livro que tá aparecendo na tela, porque eu não sei onde ele tá aqui em casa, tá meio bagunçado, os livros tá numa caixa, mas fica a foto dele aí, porque esse livro é realmente bem legal, porque o cara teve acesso aos documentos do Vaticano. Tem a parte falando só de Inquisição medieval, uma parte só de Inquisição renascentista, mas basicamente Inquisição medieval e atrás do que nós chamamos de heresias. Então eles iam atrás de heresias, como foi o caso, por exemplo, dos cátaros na França, que nem a sociedade francesa ali normal via os cátaros com bons olhos, entendeu? Então era uma coisa que já ficava ali meio de olho se alguém era cátaro. Mas teve um caso muito curioso que aconteceu na Dinamarca medieval, que é uma Dinamarca, é pagã? Não, já era uma Dinamarca católica. Ela já havia se convertido, mas era pouco tempo depois da conversão. E eu tenho para mim que um dos pecados mais difíceis de superar quando uma pessoa se converte é a superstição. Porque a superstição ela é uma distorção do sobrenatural. Então, quando é teísta e aí se torna católico, por exemplo, né? Acredita em um Deus, assim, alguma religião, alguma coisa, mas se torna católico. Você não nega o sobrenatural, mas a tua noção sobre o que é o sobrenatural está distorcida. Tem muita gnose no meio, tem muita superstição, entendeu? Tem muita concepção errada do que seria o sobrenatural. E se tu negar o sobrenatural com todos, vira teu, entendeu? É muito difícil essa linha de saber o que de fato é o sobrenatural para não cair numa superstição. Por que eu estou dizendo isso? Uma sociedade recém-convertida, se a gente vê durante a história, ela foi muito supersticiosa ou muito bárbara. Porque até largar tudo aquilo que ela possuía antes, né, é meio difícil. O que aconteceu com esse caso? Reis recém-convertidos da Dinamarca, né, então a Dinamarca está há pouco tempo católica, ainda havia resquícios dessa superstição, desse paganismo. E o que aconteceu com esse caso? O rei da Dinamarca, não lembro qual, era o Hakon, mas eu não lembro a numeração, não era Hakon IV, ele mandou queimar muitas mulheres acusadas que ele acusou de bruxaria. E foi repreendido pelo Papa. A reação do Vaticano foi, no caso dos Estados Papais, né? A reação dos Estados Papais foi repreender a atitude dele, falando que não é pra agir desse jeito. Então, sim, houve esses casos, mas o fenômeno que já veio de caça às bruxas, por exemplo, em Salem, que é um dos mais famosos, aconteceu nos Estados Unidos e é renascentista, não é medieval. Idade Média não tem nada a ver com isso, a Igreja Católica não tem nada a ver com isso, Salim nem é católica. Além desse livro, tem mais alguns que eu gostaria de recomendar, que é da coleção do Daniel Hopes, que eu até comentei aqui antes, no caso, o volume 3, 4 e 5, porque ele vai pegar a Baixa Idade Média e ali a questão do Renascimento, falando da parte, né, os títulos Reforma e Contra-Reforma, né? E aí tem toda a parte da criação da Inquisição, como é que ela funcionou durante a Idade Média e como é que ela começou a atuar no Renascimento, que era maneira diferente, até falando de santos que foram da Inquisição, tipo São Roberto Bellarmino. Então fica interessante para ter essa diferença de como é que a Inquisição agiu na Idade Média e como é que ela agiu no Renascimento. Eu sei que é um investimento pesado, porque os livros são caros e são grandes, entendeu? Mas esse livro, inclusive, é maravilhoso. De toda a coleção que eu li dele, eu não li a coleção inteira, mas dos que eu li até agora, esse aqui foi o mais legal. E por fim, por recomendação, tem um documentário que dá pra achar no YouTube, que é o Mito da Inquisição Espanhola. Eu acho que dá pra achar no YouTube ainda, mas eu há muito tempo atrás no YouTube isso aí, eu acho que ainda tem. Vou deixar na descrição aí se eu encontrar ele. Ele vai falar como é que funcionou a Inquisição Espanhola, a famosa Inquisição Espanhola. Que aí sim ela já é bem mais renascentista. Todo aquele estereótipo que a gente vê, até aquele meme do... Nobody expects the Spanish Inquisition! Ele já está abordando a Inquisição Espanhola, e a Inquisição Espanhola renascentista, e de fato como a Inquisição Espanhola renascentista funcionou, como é que ela atuou e tudo mais. Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio dos subgêneros do terror. Eu vou ficando por aqui, eu peço que comentem o que acharam, quais são os próximos subgêneros que deveriam aparecer aqui. Não esqueça de deixar o like, se inscreverem no canal, fique com Deus e até mais, auf Wiedersehen!